Nessa questão de retenção, que é uma grande confusão que existe, né? Principalmente quando você presta serviço para órgão público, e algumas empresas, né, representadas, etc., que é, eu retenho ou não retenho os impostos da empresa do Simples. Fica dispensada a retenção do imposto de renda na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas à pessoa jurídica inscrita no Simples Nacional. Esta dispensa não se aplica ao imposto de renda relativo aos rendimentos líquidos ou ganhos líquidos auferidos em aplicação de renda fixa ou variável. Tá? Então, se for aplicação financeira, você paga normalmente. Tá? Mas o resto não tem. PIS, COFINS e contribuição social por serviço prestado também não será exigido, em hipótese alguma, retenção destes impostos. Tá? Se a empresa for optante pelo Simples Nacional. Tá? Não será. O único tributo que é permitido a retenção é o ISS. Tá? No caso de ter matriz e filial, o recolhimento ele será centralizado na matriz. Tá? Então, eu vou pegar a guia única, tudo pelo CNPJ da matriz, e vou pagar o imposto referente a todas as unidades. O recolhimento será em guia única, né, centralizado. Vou voltar. Retenção na fonte do ISS. Tá? Essa questão da retenção na fonte do ISS, como é que eu sei se eu devo ou não reter o ISS? Primeiro, você tem que analisar o Código Tributário Municipal, para saber se tem alguma regra lá de retenção e etc. Inclusive, tem que analisar os decretos, né? Isso depende muito do município, para saber se a empresa do seu cliente ela não é uma substituta tributária, tá? Tipo, eu participei da elaboração e modernização do Código Tributário Municipal de Benevides e Código Tributário Municipal lá de Paragominas. Então, nós tínhamos uma preocupação de colocar como substituto tributário as empresas que tinham uma demanda muito grande por serviços, principalmente fora do município. Então, nós colocamos no decreto lá que a Rede Celpa, o Estado, o próprio município, bancos, né, grandes construtoras, grandes contribuintes, eles eram substitutos tributários, ou seja, todo serviço que eles contratassem, quer fosse de dentro ou de fora do município, eles tinham a obrigação de reter o ISS. Tá? Então, da mesma forma que tem uma confusão com os impostos federais, que quem está pagando quer reter e quem está recebendo, que é do Simples, não quer que seja retido, né? Justamente porque não é legal, né? Não é permitido a retenção. Existe uma confusão na retenção do ISS. Porque a empresa que é do Simples, ela se recusa à retenção, mas se tiver no Código Tributário do município, e se for atividades prestadas por empresas de fora do município, e o imposto sendo devido para o município, aí a retenção ela é permitida. Tá? Então, caso tenha havido a retenção na fonte do ISS, a mesma será definitiva e deverá ser deduzida da parcela do Simples Nacional correspondente, que será apurada tomando-se por base as receitas de prestação de serviços que sofreram tal retenção, não sendo o montante recolhido na forma do Simples Nacional objeto de partilha com os municípios. Tá? Então, nessa questão da retenção, eu vou ter que preencher lá no PG-10, dizendo que aquela receita ela foi com retenção.
que é justamente para não ser calculado novamente o ISS sobre aquela receita. Tá? Então, o professor Denis, ele tem uma aula específica só para tratar desse assunto, da segregação de receita e de como eu preencho o PGDAS. Tá? Como que eu preencho o PGDAS de forma correta para que eu não pague duas vezes. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional não poderão segregar como receitas sujeitas à retenção aquelas recebidas pela prestação de serviços que sofrerem retenção do ISS na fonte, na forma da legislação do município, nas hipóteses em que não forem observadas as disposições do artigo 3º da Lei Complementar 116. Então, se você trabalha com empresa prestadora de serviço, eu sugiro que você leia a Lei Complementar 116 e todas as alterações possíveis, que é justamente a lei que trata do ISS. É a lei nacional que trata do ISS, que veio trazendo uma certa regulamentação para a balbúrdia que nós tínhamos aí até 2003. Então, as normas de retenção. Tá? A retenção na fonte do ISS das microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, somente será permitida se observado o disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116, e deverá observar as seguintes normas. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos itens 1 a 25, quando o imposto será devido no local. Tá? Então, vamos lá, analisando esse trecho da lei. Normalmente, tá? Naturalmente, o ISS é devido no local da sede da empresa. Certo? Então, perguntar assim, onde é que é devido o ISS? Naturalmente, no local da sede, aonde a empresa está estabelecida. Tá? A exceção, tá? A exceção do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço, ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado na hipótese do parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Tá? Então, se o tomador não tem um domicílio, aí ele vai ter que recolher onde ele presta serviço, onde ele estiver no momento. Da instalação dos andaimes, palcos, das instalações dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa. Tá? Que aí na 116 tem uma lista anexa das atividades. Tá? Então, vai fazer um show, geralmente quando tem as feiras agropecuárias, né? Geralmente você tem uma empresa que é nacional, que roda o Brasil inteiro, elaborando as estruturas. Essas empresas, elas devem obrigatoriamente descontar o ISS no local da prestação do serviço. Na execução de obra, dos casos de serviços descritos no subitem 702 e 719, né, que vai entrar empreitada, vai entrar construção civil, etc. Demolição, no caso de serviço descrito no subitem 704, das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso de serviços descritos no item 705, da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem de lixo, etc. Execução da limpeza e manutenção de vias, logradouros, execução da decoração e jardinagem, controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, etc. Né? Essa região ali de Paragominas, Dom Eliseu, Lianópolis, Rondon do Pará, tem muito disso. Às vezes eles contratam cooperativas para colher, cooperativas para plantar, né? Cooperativas de outros municípios. Então, esse ISS ele tem que ser retido lá no local. Tá? Então, tem algumas prefeituras que já estão todas informatizadas, né? Todas com seus sistemas redondos, né?
mas muitas não têm. Então, essas empresas vão ter uma dificuldade, essas prefeituras têm uma dificuldade tremenda até para receber esse ISS retido. Porque geralmente depende muito da decisão do empresário chegar e falar, olha, eu estou trabalhando aqui e eu quero calcular o imposto, né? Se você trabalha com Benevides, Paragominas, Parauapebas, Vitória do Xingu, lá já tem um sistema chamado Desenvolve Cidade, ele é todo integrado. A empresa só consegue prestar serviço no município se fizer um pré-cadastro, pelo menos 3 dias antes de iniciar a obra, e pelo sistema ela já consegue fazer o recolhimento do ISS das obras feitas. Porque se não fizer isso, a obra é embargada. Tá? Aí ninguém consegue trabalhar sem estar regular com o município. Porque os municípios sem a tecnologia, eles sofrem muito com a evasão. A empresa vai lá, presta o serviço e depois desaparece. Não recolhe imposto. O estacionado, no caso dos serviços descritos no 101, maquinário, essas coisas todas, dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso de serviços descritos no subitem 102, tá? Essa questão dos semoventes, né, são animais, né, que se movem por conta própria, então tem que ter retenção se estiver na guarda, né, na proteção dos bens. Armazenamento, depósito, execução de serviços de diversão, lazer, entretenimento. Aí você entra o circo, entra o parque, essas coisas que tem, pessoal que tem pula-pula, que viaja por aí nas festas e tudo, eles têm que reter para o local onde ele está prestando serviço. Do município onde está sendo executado o transporte, no caso do serviço descrito pelo subitem 1601 da lista anexa, né? Então, se eu sou uma empresa de um município e vou prestar um serviço de transporte dentro do outro município, né, dentro do município mesmo, né, municipal, né, transporte municipal, aí eu tenho que reter o ISS para aquele município em que eu estou prestando serviço. Você sabe qual a diferença que tem, né, do ISS no transporte e do ICMS no transporte, né? ISS no transporte, origem, destino no mesmo município, né? Origem e destino no mesmo município, ISS. Origem no município, destino em outro município, ICMS. Então tem essa separação aí para efeito de cálculo. Estabelecimento do tomador da mão de obra, ou na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso de serviços descritos no 17.5, da feira, exposição, congressos ou congênere, a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10. Quem gosta de rodeio, né, feira agropecuária, tem uma empresa, eu acho que é Ângelo Todd, se eu não me engano. Então, do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso de serviços descritos no item 20, domicílio do tomador dos serviços do 4.22, 23, faz parte de tudo que for relacionado com atividade construtiva. Domicílio do tomador do serviço, no caso de serviço prestado pelas administradoras de cartão de crédito. Essa questão das administradoras do cartão de crédito, tá, só é devido no município se tiver na legislação municipal. Tá? Isso aí foi uma alteração lá da 158, se não me engano, não falha a memória, e até o Temer ainda, que aprovou, que todas as empresas prestadoras de serviço de cartão de crédito, elas terão que reter o ISS para o município em que foi feita a operação. Assim como o leasing, os bancos que fazem leasing,
domicílio do tomador, dos serviços do subitem 10.04.15.09. Então, aí nós temos esses 25 com dois vetos, né? Que não é mais devido, tá? Para reter o ISS. Tentar traduzir aqui para você, para tentar facilitar um pouco essa interpretação aqui, tá? Se o serviço prestado pelo seu cliente tem alguma influência no ambiente do município onde está sendo executado, tem que reter o imposto. Tá? Então, aqueles serviços que teve alguma modificação do ambiente, do visual, teve algum transtorno no município, ele tem que ser retido para lá. Exemplo, né, que é um serviço que a gente fala, é um serviço que nós conseguimos ver, né, porque a maioria do serviço é intangível, né, você não vê. Mas vamos lá, a construção de um prédio, nós conseguimos ver o serviço da construção do prédio? Conseguimos, né, porque ele está subindo, ele está crescendo, aí tem o entulho, aí tem a movimentação de máquinas, tem a movimentação de uma série de coisas, então isso aí ele é retido para lá. Obras de rodovias, né, pontes, como é que eu pago? Vamos lá, analisar o ISS de uma BR dessa. Eu lembro que teve um asfaltamento aí, tem uns 4 anos, né, que eles asfaltaram do Maranhão até Belém, a BR-316. E aí, como é que fica o ISS dessa empresa que estava asfaltando a BR do Maranhão até Belém? Aí nós temos que fazer a medição da BR e dividir o valor do contrato da prestação de serviço pelos quilômetros que tem o trecho. Aí digamos que lá em Paragominas, acho que é Paragominas, não, lá em Capanema, acho que é Capanema, tem 10% da extensão territorial da obra, né? 10%. Então, eu vou pegar 10% do valor do contrato e vou exigir que a empresa pague o ISS para Capanema. Assim como teve que reter para Santa Luzia, teve que reter para Castanhal, teve que reter para Santa Isabel, né? Para Santa Maria. Então, todos os municípios em que tiver uma obra, eu tenho que reter proporcional ao tamanho e à extensão da obra. Uma curiosidade, né, que as pessoas perguntam assim, desse me perguntaram num grupo aí, eu vou prestar um serviço de contabilidade lá em Eldorado, lá em Canaã dos Carajás. Para onde eu vou reter, para onde eu vou pagar o ISS? Para a Ananindeua, que é a sede da minha empresa, ou para Canaã dos Carajás? Aí eu digo, depende. Tá? Depende de quê? Se você prestar um serviço lá em Canaã dos Carajás, mas digamos que você faça dentro da empresa do cliente. Tá? Nós vamos fazer dentro da empresa do cliente. Eu não vou alugar sala, eu não vou fazer nada. O imposto vai ser recolhido para Ananindeua, que é a sede da tua empresa. Não, Marco. Para eu fazer o serviço, eu vou ter que alugar uma sala, onde eu vou trabalhar e prestar o serviço lá de contabilidade. Então você vai ter que reter o ISS para Canaã dos Carajás. Porque você já modificou o ambiente, você já tem um espaço dentro de Canaã dos Carajás. Tá? Aí você vai ter que reter para lá, e não para Ananindeua. Qual é o grande problema que nós encontramos nessa questão da retenção? Tá? É que tem muitos municípios que eles exigem, e às vezes até obrigam a empresa a reter para lá, mesmo sendo atividade que nós dizemos que é local da empresa, né? O LE.
tá? E não o LP, local da prestação. Eu tive um problema desse em redenção, uma certa vez, que eu sempre vou em redenção para ministrar cursos presenciais. De repente, eu tenho uma amiga que me ajudava lá, que ela era até delegada do CRC, ela me liga e fala assim: Marco, a secretária está me cobrando aqui o recolhimento do ISS do curso que tu fizeste aqui. E ela quer que tu recolha de todos os cursos dos últimos 5 anos. Eu falei: não, mas a minha empresa, a minha atividade é a locação da empresa, não é a locação do serviço. Aí eu tive que fazer um dossiê fundamentado e justificado pela legislação, né, dizendo que eu teria um prazer enorme de recolher o ISS para a redenção. Só que se eu recolhesse para a redenção, a Ananindeua não abria mão. Porque a lei diz que eu tenho que recolher para a Ananindeua. Então, muito cuidado nesses casos, tá? Muito cuidado nesses casos, porque você tem que pôr a legislação embaixo do braço, né? Outra coisa, a alíquota tem que ser a do Simples, e não os 5%. Né? Normas de retenção. No caso de serviço a que se refere o subido 304 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido imposto em cada município cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, que é o que eu falei agora há pouco. Caso de serviço a que refere o subitem 2201 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido imposto em cada município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador de serviço executados em águas marítimas, executados em serviços descritos no subitem 20.01. Parágrafo 4º. Na hipótese de descumprimento disposto no caput ou no parágrafo 1º, ambos do artigo 8º desta lei complementar, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço, ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Na retenção na fonte do ISS das microempresas e empresas de pequeno porte, somente será permitido ser observado o disposto no artigo 3º da lei. A alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto no anexo 3, 4 ou 5 da Lei Complementar 128, para a faixa de receita bruta a que a ME e a PP estiver sujeita no mês anterior ao da prestação assim considerada. Então, eu prestei serviço esse mês, no mês que vem eu pego essa alíquota desse mês para poder descontar lá no mês seguinte as retenções. A receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, a média aritmética, né, que aí eu vou ter que calcular esse imposto, né, considerando a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, aí vai achar a alíquota nominal, aí eu tenho que achar a alíquota efetiva, para ver qual é o percentual efetivo do ISS. Tá? Mas, pessoal, não pode, em hipótese alguma, esquecer de pôr na nota fiscal, tá? Se é 2,84, eu tenho que pôr lá na nota, ISS 2,84. Se não tiver isso anotado na nota fiscal, o município vai poder cobrar 5% da sua empresa. Então, não esqueça, oriente o cliente, você tem que destacar na nota. Na hipótese do serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividade das empresas, deverá ser aplicado pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota, ou seja, da primeira faixa, do 3, 4 ou 5. Na hipótese do item 2, constatado que houve diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microempresa, empresa de pequeno porte, prestadora de serviço, efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subsequente ao início de atividade em dia próprio do município. Tá? Então, digamos que o ISS é 2,84 e nós colocamos 2%.
Então, a empresa vai ter que gerar uma guia no município, um DAM próprio do município, e pagar esse 0,84 de ISS. Na hipótese de a microempresa de pequeno porte não informar a alíquota, a mesma coisa. Eu tenho que recolher em guia própria 5%. Aí eu perco o benefício. Não será eximida a responsabilidade do prestador de serviço quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia própria do município. O valor retido devidamente recolhido será definitivo, não sendo objeto de partilha com os municípios, e sobre a receita de prestação de serviço que sofreu a retenção, não haverá incidência de ISS a ser recolhido do Simples. No caso de retenção na fonte do ISS, a prestadora de serviço abrangida por isenção ou redução de tributo, em face de legislação municipal ou distrital, deverá informar no documento fiscal a alíquota aplicável na retenção de forma e a legislação concessiva do benefício fiscal. Tem alguns municípios aí que eles têm uma legislação incorreta, tá? Eu lembro que tem um município aí que estava analisando o código tributário dele, a empresa era do Simples, aí lá diz assim, se você está investindo no primeiro ano, abriu uma empresa no primeiro ano no município, você tem 50% de ISS. Se você investir em projetos sociais ou projetos esportivos, você tem 50% de ISS. Então chegava um absurdo de a empresa ser isenta de ISS. Mas isso não é permitido pela legislação do Simples. Tá? Não é permitido pela legislação do Simples, porque é considerado um duplo benefício. Tá? Então, muito cuidado com esses aspectos aí, tá?